Ah, que bom, agora tudo ok. Eu juro pra você, eu não sei mexer com isso. Não, mano, estamos uma a uma, todas nós, estamos em Eu, processo de aprendizagem, ainda, é isso mesmo. ainda no computador eu sei, mas aqui no Instagram, sinceramente, para mim é uma novidade. Estressei bastante aqui. Não, tranquilo, vamos nessa. Então, que bom que deu certo agora. Vamos começar a nossa revoada feminista. Bem-vindas todas e todos aqui nos prestigiando. É, Hoje, nós queremos também agradecer a Sogiro, na pessoa da Ida Pereira, nossa médica e apoiadora feminista. E nesse Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nossa saudação especial a todas as mulheres pretas de Rondônia, do Brasil, da América Latina, da América Central e do mundo. Né? Essa temática de hoje, essa homenagem a esse dia de luta e de resistência, né, no combate à violência à mulher negra, né, tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Essa é uma rondoniana da melhor qualidade. Né? É Que graça. uma mulher nascida em Porto Velho, não é? Filha de Dona Ritinha e do seu Sabá, e, e é também a primeira filha de Rondônia que foi eleita senadora pelo Partido dos Trabalhadores e que é uma honra para nós tê-la aqui hoje para conversar. Eu queria, então, que você, Fátima Cleide Rodrigues da Silva, se apresentasse para nós aqui, que viemos nessa revoada para conversar com você. Obrigada, Joaninha, por esse resgate histórico aí da vida, né? É um prazer conversar com você aqui, com as nossas companheiras. Agradeço também o convite da Sogiro, do Fórum Popular de Mulheres. Bom, como você falou, como você já falou, eu sou filha da Dona Rita e do seu Sabá, da Ritinha e do Sabazinho, que já estão distantes há algum tempo, né? Inclusive, assim, hoje faz assim, 17 anos e um mês que o seu Sabá foi embora, e 4 anos e alguns meses da Dona Rita, que é tudo dia 25, mas, como você falou, hoje é dia 25 de julho, dia da gente fazer luta e lembrança e memória à nossa ancestralidade, né? Toda essa mulherada que passou lá atrás, que, sabe, com raízes muito fortes na nossa vida ainda hoje, não é isso? Então, assim, quero fazer uma saudação às mulheres negras como nós, que tem esses cabelões, assim, cacheados, né? Esses nossos narizes, essas nossas boconas, e que tem muita garra, né? Muita coragem de lutar, não apenas contra a violência, né, mas pela própria existência, resistindo todos os dias contra todos os tipos de violência, né, e também se afirmando. Eu estou gostando muito do movimento de mulheres negras agora, porque assim, hoje mesmo a gente fez várias jornadas, mulheres jovens, mulheres as mais experientes como nós, enfim, contando as suas histórias e principalmente fazendo releituras dessas histórias e construindo um novo viver, uma nova história, onde nada é fácil, né? Então, eu sou um pouco disso também, metade índia, metade negra. Eu costumo dizer que sou uma beradeira, bera índia, né? Bera negra, sabe? Bera negra, mas enfim, alguém que lutou, aprendeu a lutar para sobreviver, né? Um dia após o outro. E tenho 3 filhos, tenho 2 filhos do coração, tenho
3 netos, né? Daqui uns dias já no caminho de ser bisa, eu fui mãe adolescente, vó adolescente, talvez seja bis-adolescente também daqui uns dias, né? Porque já tenho um neto com 18 anos, a gente não sabe. Mas a minha luta se iniciou no movimento sindical, sou trabalhadora em educação, funcionária de escola, né? E isso disse muito para a minha vida, das minhas lutas, né? Eu, no movimento sindical, sou sócia fundadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, fui da direção da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de Rondônia, fui da direção nacional da CUT, fui para o Partido dos Trabalhadores ainda no final dos anos 80, né, quando bateu a consciência de classe, né? Eu entendi que eu sou porque nós somos, certo? Então, eu sou porque nós somos, chama a gente para a luta coletiva. E a luta coletiva, ela precisa de apoio político, ela precisa de representação política, e essa consciência me levou até o Senado Federal. Mas sempre assim, com a consciência primeiro de estar no coletivo contribuindo, né? Contribuindo para todas as lutas. É isso, um pouco de mim. Muito legal. E em que momento, assim, você chega no feminismo? Em que momento acontece esse encontro, assim? Que a Fátima Cleide se encontra com feminista, se diz feminista. Então, como a maioria de nós... Né? É interessante, né? Porque quando eu faço um resgate da minha vida, eu encontro na minha mãe muito do que eu considero ser o feminismo, né? Minha mãe foi uma mulher sertaneja, nordestina, lá do Rio Grande do Norte, nascida em Currais Novos, né? E que, com 26 anos de idade, com um filho de 3 anos, teve a coragem, sabe, de romper uma relação. Não tinha violência, nada disso, mas tinha algumas coisas que não a satisfaziam, e ela veio embora para Rondônia, né? Naquela época, em 1956, sabe? Então, assim, e aí eu olho para minha avó também, que era madrasta da minha mãe. Minha mãe não teve mãe, a mãe dela morreu com 5 anos de idade. Então, e ela era a única filha no meio de 3 homens. E ela foi crescendo junto com os homens, e quando ela veio criar as filhas, ela já não tinha essa coisa de que é homem, de que é mulher, foi todo mundo igual. Então, eu sou da segunda geração de igualdade de gênero, sabe, na família. Muito legal isso, sabe? Então, eu não tenho assim, a consciência mesmo de que o que eu fazia era feminismo, foi no movimento sindical, né? Foi dentro da CUT, encontrando, sabe, a Edneide, que eu tenho como referência, de que a Edneide é minha mestra no feminismo, né? A Bené no CEAP, sabe? A Miriam lá nos sindicatos bancários, a Eleni, sabe, Berenice, a Linete Ruiz no Sindicato dos Trabalhadores em Educação, era minha parceira, sabe, assim, minha parceira primeira, né? Eu aprendi muito também com a Linete, sabe, sobre movimento de mulheres e tal, e a gente começou a se agitar e se ajuntar, né? E aí foi aflorando a consciência do que o que a gente fazia na vida era o feminismo, né? Era uma luta todos os dias para se afirmar. Claro que essa consciência não é do dia para a noite, ela poderia ter se dado com base em estudos, nas teorias, mas nós aprendemos na luta. Depois é que a gente foi para as teorias, né? Para fazer cursos e tudo mais, de feminismos e de gênero, né? De modo que eu me sinto feliz com esse aprendizado todo, com essa jornada de vida, né? Que me levou ao Senado Federal. E assim, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma arrogância, mas eu dizia sempre assim, na campanha de 2002, eu dizia que quando eu chegasse no Senado, eu já não iria estranhar
o ambiente. Por que eu não iria estranhar o ambiente? Porque eu já estava lá lutando, né, nas lutas da classe trabalhadora, sabe? Com os indígenas também, sabe? Com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, lutando por condições de vida. Então, assim, foi legal, porque ao chegar lá, né, eu já tinha consciência de classe, a consciência feminista, né, e a gente chegou num momento muito bom junto com o presidente Lula, né, e a gente pôde construir ali toda a estruturação dos nossos sonhos, daquilo que foi sonho, daquilo que foi utopia, e que infelizmente hoje a gente está vendo se desmoronando, se desmanchando, e principalmente, né, sendo muito atacado. Tudo que a gente construiu nessa estruturação dos nossos sonhos, que foi o começo apenas, né, depois de 503 anos, né, do Brasil, a gente pôde ter um trabalhador, um operário na presidência da República que teve o reconhecimento, inclusive, da luta das mulheres, e chegou instituindo, né, um espaço institucional como o Ministério da Mulher, inclusive com orçamento. Né? Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Brasil. E hoje a gente está vendo as coisas acontecerem do jeito que estão, nos chamando para retomar a luta novamente por tudo aquilo que a gente lutava lá nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000. Sim. E meio a esse retrocesso todo, Fatinha, assim, na tua atuação parlamentar, que projetos assim que você destaca que foram relevantes para promover a desigualdade de gênero, a questão de melhoria mesmo da vida das mulheres? Olha, Joana, foram muitos, né? Porque assim, eu tenho o maior orgulho de poder ter participado desse momento da vida do Brasil, da vida política do país, lá no Senado Federal. E lógico que eu sou também muito agradecida a todas as que chegaram antes, né, de mim. Sabe, eu não sei se você sabe, mas lá no Senado Federal, um espaço extremamente machista, um espaço altamente concentrado de homens brancos e velhos, né? Eu costumava dizer que aquele negócio ali, aquele espaço azul, era extremamente gelado para conservar a cabeça conservadora daquela macharada toda, mas... então foram muitos os projetos que nós trabalhamos para aprovar, para transformar em legislação e mudar a estrutura de desigualdade entre homens e mulheres nesse país e construir na construção também de uma sociedade da paz, né? Mas, assim, então, do ponto de vista autoral, eu tenho o orgulho de ter apresentado um projeto que significa muito na vida de mulheres invisíveis, né? Que é na área da educação, o projeto de lei, que hoje é a Lei 12.014, que discrimina na Lei de Diretrizes e Bases, alterou a Lei de Diretrizes e Bases, que foi aprovada em 96, relatada por Darcy Ribeiro, mas que Darcy Ribeiro, nessa hora, simplesmente ignorou, né, a importância desse projeto. Veja bem, nós alteramos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para discriminar quem são os profissionais da educação. E com isso a gente incluiu, Joana, um exército de 1.200.000 trabalhadores brasileiros à época da educação, que eram invisíveis. Por que eram invisíveis? Porque são meredeiras, zeladoras, escreventes, secretárias, pessoas que trabalham na inspeção escolar, enfim, um monte de gente que faz o processo educacional acontecer, mas que a sociedade não via, porque a sociedade, quando olha para a escola, só vê professores e direção, né? Professores e alunos, e não vê esse exército de pessoas que trabalhavam sem nenhuma profissionalização. A partir da legislação, a partir desse marco legal, nós possibilitamos que o Estado, que o poder público se organize para fazer a formação
tecnológica dessas pessoas. E quem são essas pessoas que eu falei que eram, à época, 1.200.000, hoje são mais de 2 milhões? São mulheres, em sua ampla maioria, né? Mulheres merendeiras, zeladoras, lembra dessas funções? Inspetoras, né? Sim. Em sua maioria, negras, certo? De baixíssima escolaridade, desvalorizadas profissionalmente. Então, assim, esse projeto, para mim, ele é um marco de inclusão social. Né? Infelizmente, pouca gente sabe, né? É muito restrito a área da educação, mas eu considero assim, de um avanço fora do comum. E me orgulho muito de ter participado de toda a movimentação, de toda a articulação para poder aprovar a Lei Maria da Penha, né? Para aprovar projetos. Nós estamos aqui no espaço da Sogiro, falando de direitos sociais, sexuais, reprodutivos, enfim. Né? E eu me lembro da luta que foi para a gente aprovar o projeto da Ideli Salvati, que tratava do parto, né? Do parto acompanhado, que aí apelidou-se de parto humanizado, mas eu concordo com a doutora Ida, né? Todo parto tem que ser humano, né? É uma mulher que está parindo, enfim, do parto acompanhado, e outros, sabe, assim, do projeto de lei para que a rede de saúde pública se organize com a formação dos profissionais para identificar mulheres violentadas sendo atendidas nas redes públicas de saúde, enfim. É muita coisa, viu? É muita coisa boa, é muita coisa boa que a gente está... que quase não se tem conhecimento, né? As pessoas... A gente tem que procurar saber dessas coisas, né? Do que foi feito... porque é muito valoroso. Essa questão de dar visibilidade para toda essa gama de mulheres que trabalhavam de uma forma precarizada e sem os direitos, e que foram incorporadas, né, a categoria de educadores também, né? Que a escola ela não é só professor e aluno, né? Todo esse isso que a gente fez. Joana, ao profissionalizar, ao mudar a legislação e colocar lá funcionários de escola como profissionais da educação, isso fez com que todo o poder público se organizasse, né, para trabalhar a questão da formação, porque aí, a partir disso, ninguém pode ser contratado para a educação sem ser considerado técnico, portanto, tem que ter habilitação, tem que ter nível médio e tem que ter habilitação em uma das 6 carreiras que foram criadas na educação a partir dessa legislação. Olha que legal. Né? Então, hoje, o que é isso? Hoje, claro que nosso estado de Rondônia, por exemplo, não se atualizou, né? Atualizou o quadro de profissionais lá no quadro de cargos e salários, técnico em alimentação escolar, mas para isso tem que fazer curso, tem que saber o que está fazendo, sabe? Aí você pode brigar por salário, você pode brigar por carreira, inclusive, então é uma coisa muito bacana, né? Mas teve outro projeto também que só dizia respeito ao estado de Rondônia, que era na questão da energia, que eu e Eduardo Valverde lutamos muito contra a privatização da nossa velha Ceron, né? Que era a Eletrobras Rondônia. Nós passamos 10 anos brigando e nós impedimos a privatização da energia. Veja bem, eu fico imaginando hoje, nesse calor insuportável que nós estamos vivendo na nossa cidade, no nosso estado de Rondônia, como que está a conta de energia das mulheres que vivem em condição de vulnerabilidade, né? Nas casas que não têm condições de conforto, diria assim, sabe? O calor demais. E aí, se você tem um ventilador, aumenta o valor da conta, porque a tarifa da energia está cara. E por que está cara? Porque foi privatizada. Porque hoje não é mais a Ceron que tinha o subsídio para que a gente pudesse ter uma energia um pouco mais barata. E você vê, nós somos um estado que é produtor de energia. Então, quando tudo que a gente fazia, ou tudo que uma mulher, quando se elege, principalmente as mulheres da esquerda, né? Quando se elegem para um cargo no parlamento, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia, no Congresso Nacional, as mulheres fazem uma grande diferença, sabe, Joana? E é impressionante porque, assim,
a gente pega com muito carinho, a pauta das questões sociais. Então, a gente cuida de criança e adolescente, a gente cuida das mulheres, a gente cuida dos indígenas, a gente cuida da população negra, de cigano, sabe, da saúde, da questão da energia, mas a gente discute economia também, tá entendendo? Sim. A gente discute a democracia, a gente discute o direito, né? Sim. Então, eu acho muito legal. E, assim, acho que é muito importante. Esse ano é um ano eleitoral e a gente não pode deixar de dizer o quanto é importante ter mulheres eleitas, nos representando nas prefeituras, nos representando nas câmaras de vereadores, né? Para que a gente possa, de fato, ter voz, né? Ter voz ativa. Ver uma cidade como Porto Velho hoje, tem 21 vereadores lá, tem umas 4 mulheres, né, vereadoras, mas, infelizmente, para as pautas sociais, aquelas que interessam, que muda de verdade, sabe, que muda a situação de desigualdade entre homens e mulheres, né, que muda a situação econômica, infelizmente, a gente não tem, não, está faltando, viu? Está faltando. Precisamos dar uma chacoalhada nessa Câmara Municipal de Porto Velho. E aí, falando um pouco de projeto, eu só queria te falar uma coisa também que, para mim, foi um projeto que deu uma vida para o meu mandato de senadora, sabe? Que foi a relatoria do PLC 122. Eu não sei se você conhece, sabe, Joaninha? Mas é aquele projeto que tratava de equiparar os direitos das pessoas LGBTI+, a sigla está cada vez aumentando, equiparar os direitos dessas pessoas na lei antirracismo. Está entendendo? Então, a gente alterava a lei do antirracismo para que a gente pudesse equiparar direitos de existência, contra a violência e tudo mais. Foi aonde eu me senti mais útil à humanidade, sabe? Foi aonde eu pude mergulhar no mundo que era desconhecido para mim, que principalmente é o mundo das mulheres trans, sabe? Sim. Então, em sua ampla maioria, negras e pobres. Eu conheço boa parte das mulheres que fazem o movimento das mulheres trans no Brasil. Eu posso te dizer que a gente pode contar nos dedos das mãos aquelas que têm doutorado, sabe? Mas a gente tem que botar muitos zeros quando a gente vai contar nesta população, sabe? O número de mulheres trans que não conseguiram acessar o ensino médio sequer. Tu sabe por quê? Porque lá na infância, quando ela começou a manifestar, né, uma diferença de comportamento, sabe, em relação ao seu sexo original, né, quer dizer, se masculino ou se feminino, né, ela já foi excluída, e principalmente da escola. E eu lamento que ainda hoje a gente tenha essa situação cada vez mais violenta, né? Então foi muito legal isso, Joana. Eu me sinto muito privilegiada por ter vivido isso. E a gente também, em saber de todo esse combate, esse bom combate que você travou lá, que a gente imagina a luta que foi necessária para se chegar a alguma conquista, né? Porque, como você disse, um parlamento formado por homens brancos, de cabeça velha, né? Prateada que nem a minha tá ficando. Mas a sua cabeça é muito jovem. Quando eu fui para lá, eu ainda era muito novinha, viu? Os homens que entram lá, os jovens, já chegam com cabeça velha. Esse é o problema. A questão não está na cronologia, né? Mas na caduquice das ideias. Esse é o problema que se tem que enfrentar, né? A grande questão. Mas, em meio
Agora vamos tratar um pouco dessa pandemia que se vive hoje, né? A pandemia do vírus, né? A pandemia da Covid, a pandemia política, de tudo desestruturado. Como você vê isso, amiga? Como buscar o equilíbrio, como conseguir não enlouquecer em meio a esse caos? Olha, de vez em quando não funciona aqui a tecnologia, a vontade é de arrancar o cabelo assim com pinça, né? Ok, mas assim, olha, Joana, eu tenho procurado fazer muita meditação, sabe? Eu nem sei como é que eu te diria, eu tenho buscado dentro de mim uma forma de me salvar, né? Durante muito tempo eu achava que eu ia ajudar alguém a se salvar, hoje eu estou querendo me salvar, sabe? Me salvar mudando alguns conceitos dentro de mim mesma, né? Então, assim, eu estou mergulhando dentro de mim para poder aprender a viver, sabe? Às vezes dá vontade de bater na parede, né? Porque a gente fica dentro de casa, fica sem ver ninguém. A vontade de abraçar o mundo é muito grande, de beijar, né? De ver amigos e amigas. E, de repente, a gente não pode fazer isso, sabe? Tem que estar o tempo inteiro vigiando. Hoje eu fui no mercado, é a segunda vez que eu fui no mercado durante toda a pandemia. E fui justamente no momento em que as coisas estão bem perigosas, né, na nossa cidade. Sim. Porque nós estamos sem informação, sabe? O que vem de informação é uma informação não confiável, estamos sem testes, os testes demoram a chegar, e aí quando você passa 3 dias sem número nenhum, né, as pessoas tendem a entender que está tudo natural, que está normal, que, sabe, que pode sair tranquilamente nas ruas, né? E isso angustia a gente. Eu não vou negar para você. Angústia, sabe, tem um sofrimento interno muito grande, mas eu estou tentando, pego nas minhas orações, pego na fé, pego na meditação, nos chás, né? Muito chato, estou cada vez mais mergulhando nesse universo da fitoterapia, sabe, para buscar nesse espaço aí, encontrar, sabe, pelo menos fugir de remédio, né? Fugir de remédio. Os meus remédios são os meus chazinhos. Aí estou buscando também mexer um pouco com planta, que eu sempre gostei muito, né? Aí estou tentando fazer uma horta, mas não é só a horta, é a compostagem. E para fazer a compostagem tem todo um trabalho anterior, que é separar resíduos, né? Separar resíduos, e eu me desafiei, entrei no desafio do lixo zero, você está entendendo? Claro que numa casa com 4 pessoas é difícil, né? Você ter lixo zero. Sempre tem produção de lixo, mas estou vigilante, sabe? Não pode ir uma tampinha de cerveja, uma tampinha de leite para o lixo, vai tudo separado, separa a tampa, separa a caixa, lava a caixa de leite, sabe? Depois essa caixa de leite vai servir para fazer uma mudinha, para eu doar para alguém, né? E depois, a casca da batata, a casca da cebola, vai tudo para o cantinho da compostagem, e depois eu vou lá no quintal e junto as folhas secas e já não deixo mais botar lá para fora, ponho no fundo do quintal, e enfim. Estou virando... Que coisa bacana. Muito legal isso. Estou virando uma bruxa. Maravilhoso. Transformando tudo. Ei, Joana, mas alguém pediu aí, acho que foi a Edineide, que pediu para falar da transposição, né? E alguém do De Novo Não pediu aí. Qual foi a sua contribuição na transposição? Olha, como servidora pública, eu vivi, ainda no sindicato e na Central Única dos Trabalhadores, aquela loucura que foi a demissão de 2.000 funcionários. Você lembra, Joana, lá no ano 2000? Sim. Que o Bianco era governador e, para ajustar as contas do Estado, demitiu 10.000 servidores. Naquela irresponsabilidade criminosa, que ela foi uma atitude criminosa, eu perdi vários amigos.
que entraram em depressão, que foram para o suicídio. E eu me coloquei, assim, muito, sabe, a tarefa de fazer alguma coisa, né? Então, ao chegar no Senado, nós construímos, na época, eu e o Valverde, principalmente, a gente sempre foi, eu falo sempre pro Valverde porque era muito junto, sabe? Era tudo muito junto. Era eu articulando no Senado, ele articulando na Câmara, né? E aí a gente apresentou, resolveu apresentar, fomos procurados pelos sindicalistas à época, que disseram, olha, a gente está achando um caminho aqui. Né? Lá no Amapá, em Roraima, as pessoas já passaram para o quadro, e como é que foi isso e tal. Aí a gente foi pesquisar e descobriu que em 96, na época da reforma, na reforma administrativa do Fernando Henrique, a bancada de Rondônia trocou o voto, sabe, na reforma administrativa, e não cuidou do povo de Rondônia. Essa é a verdade, porque naquele momento em que o governo, em que lá no Senado foi apresentado pelo Romero Jucá e pelo Sarney uma emenda constitucional que enquadrava como servidores públicos da União os servidores de Amapá e Roraima, era só botar vírgula em Rondônia. Tá entendendo? No entanto, a nossa bancada trocou o voto por, na época, R$200 mil de emenda, as coisinhas assim, sabe? Sim. E não cuidou do povo. Então, quando a gente chegou lá, que entendeu isso, então a gente apresentou, eu sentei com o Eduardo e a gente decidiu que apresentava pelo Senado, porque era mais fácil de aprovar como foi, né? Eu apresentei a PEC da transposição em 2003, em 2005 nós já aprovamos no Senado Federal. Em 2000, aí ela foi para a Câmara, ficou meio parada na Câmara um bom pedaço de tempo, e em 2007 a gente retomou, né, lá na Câmara Federal, a gente retomou a luta. E em 2009, a gente conseguiu a aprovação da Emenda Constitucional 60, que enquadra os servidores públicos que trabalharam nos 10 primeiros anos de Constituição do Estado na folha de pagamento da União. Né? Eu considero isso aí também outra coisa muito importante, porque... Fundamental, importantíssimo. E a maioria no serviço público é mulher, né? Sim. Você olha saúde e educação, que são as maiores categorias, quem são as trabalhadoras? São mulheres. Então, foi mais uma coisa também que a gente fez aí para a mulherada do nosso estado, sabe? Assim, me sinto muito, muito bem. Agora, pena que o governo que estamos hoje não quer saber de garantir direito, muito pelo contrário, né? É um projeto neoliberal que está tratando de retirada de direitos, todos. Sim. Então, o processo de enquadramento dos servidores, veja bem, de 2009 para até agora, né? É um tempinho considerável, mas nos últimos 2 anos tem sido muito mais lento o enquadramento do pessoal. Então é isso, Joaninha. Eu queria saber assim, como que você está vendo, se você enxerga alguma perspectiva, né? Você já falou, temos que resistir. Por onde, o que você considera fundamental agora para a gente estar combatendo, fazendo um bom combate? Isso que a gente faz no Fórum Popular de Mulheres. Foco na organização, foco nas demandas, né, conjunturais, entendeu? E luta, muita luta, né? Porque para a gente que nasceu trabalhador, trabalhadora, a vida é um eterno desafio. As lutas se sucedem, a gente ganha ou perde uma e vem outra, né? E nesse momento em que a gente está enfrentando um governo fascista, que ele não é só neoliberal, né? Quando é neoliberal apenas, você diz, não, a gente vai lutar, vai dizer ao povo tal, e vamos mudar esse governo, né? Mas agora não é só a questão neoliberal na economia, que é bastante sufocante para a vida, né? Mas é também um governo fascista, é um ideário fascista, que sequer dispõe em risco toda a população, né?
em risco toda hora, é genocida, e mais que genocida, é etnocida. Olha, quando eu vejo, assim, quando me chega uma mensagem do tipo, Raoni foi internado às pressas. Cacique, sabe, não vou me lembrar dos nomes agora, mas dos amigos caciques que já morreram, né, por conta do Covid, do desmantelo das políticas públicas com relação à população indígena, ribeirinha, do povo do campo, da floresta, sabe? Que está colocando a Amazônia, todos os estados da Amazônia, numa situação de risco muito maior, com altas taxas de letalidade, maiores do que no Brasil. Quando o Brasil tinha uma taxa de 6% de letalidade, na Amazônia nós já tínhamos 12%, Joana. E aí, quem está morrendo hoje é o nosso povo indígena, sabe? Sim. É o nosso povo do campo, porque nas cidades do interior, daqui que você tenha o atendimento, morreu. Então, sim, quando eu me refiro à população indígena, eu estou querendo dizer o seguinte, os nossos velhinhos, os nossos pajés, os nossos caciques estão morrendo, e com eles a gente está perdendo todo um conhecimento que, infelizmente, não teve tempo de ser repassado, porque eles estão indo antes da hora, entende? Sim. Então, é um governo genocida e é um governo etnocida também, porque está, sabe, desaparecendo com povos inteiros, sabe? São vários, eu diria, nós estamos correndo o risco de um novo massacre do Paralelo 11, que a gente já viveu aqui no ano em que eu nasci, né? Acho que no ano que tu nasceu também. Aqui na nossa região do estado de Rondônia e Mato Grosso, com os índios Cinta Larga, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico, e é preciso ter muita coragem, sabe? Muita coragem, muita fé na luta, e é isso que mais me angustia nesse momento, porque nesse momento dá vontade da gente estar lá na rua, né, falando com o povo e tudo mais, porque a minha grande preocupação é, tudo bem que muita gente está conectada via internet, né? Mas as mensagens que as pessoas recebem nem sempre são aquelas que nós gostaríamos que a população recebesse, não é verdade? Então, a violência que está sobre as mulheres negras, sobre as mulheres indígenas, sobre as mulheres trans, é enorme. E a gente é chamado para ir à luta, né? E eu não sei se essa luta só nas redes sociais, se a gente vai conseguir vencer, mas é preciso lutar com as armas que a gente tem. E como nesse momento nós já estamos no grupo de risco, a gente pode estar lá, a gente ajuda aqui, mas a gente espera que a juventude e aqueles que possam ter risco menor, né, possam arregaçar as mangas e lutar, porque motivo para lutar não falta nesse país. Né? Todos esses direitos destroçados, todo esse desmonte acontecendo nas políticas públicas, né? E aí você vê o povo hoje elogiando um governo porque está recebendo R$600. É preciso que a gente diga, cara, escuta aí, ó, a oposição, capitaneada pelo meu partido PT, queria um salário mínimo. Queria R$1.040 à época, né? Queria isto. O governo queria dar R$200, o governo do Paulo Guedes, aquele nominável, queria dar R$200. Nós lutamos, negociamos e chegamos a um consenso de 600. Agora mesmo, para poder estender mais 3 meses, foi muita luta que a bancada de oposição teve no Congresso Nacional, né? E ainda por cima teve gente que votou contra, sabe? Então nós aprovamos vários projetos de assistência ao povo que trabalha na cultura, ao pequeno e médio empresário, sabe? E é preciso dizer isso para a população. O Minha Casa Minha Vida está sendo substituído agora, sabe, por um programa, a nossa companheira Benedita conhece muito bem, porque foi fundamental naquilo que
existe de Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Porto Velho, sabe? O programa está sendo desmontado e no lugar dele vem um outro, sabe? Que faz de conta. É entre aspas, não é política pública. O Bolsa Família, eles estão destroçando e estão criando um tal de Brasil, renda mínima, uma coisa assim, renda Brasil, sabe? Mas que, no fundo, destroça a nossa política de Bolsa Família. Porque o que é importante no Bolsa Família, Joana? É que o Bolsa Família, ele deu autonomia para as mulheres. Era a mulher que recebia o cartão. Assim como Minha Casa Minha Vida, a chave da casa quem recebia era a mulher. Então, era uma política de inclusão social e, principalmente, de autonomia para as mulheres. Né? Então, nós temos muito pelo que lutar mesmo, sabe? Muito, muito, muito para a gente fazer com que essa mensagem chegue na população. Sabe? E aí eu queria dizer para você assim, ó, é preciso a gente dizer, apoiou o fascista, cara, sai da minha frente, né? Porque o meu voto você não vai ter, né? Sim, sim, com É certeza. preciso a gente exigir também que os nossos representantes tenham uma posição política definida. Aí eles vão dizer, você já vem com ideologia. Cara, o fascismo é uma ideologia. O fascismo é uma ideologia. E eu tenho que ter a coragem de dizer a tua política, a tua concepção, a tua ideologia é fascista, é excludente. A minha é diferente. A minha pensa em todas as pessoas, da hora que vai nascer, né? Ou antes de nascer, que é necessário ter o acompanhamento das mulheres grávidas com muita eficiência, né? Com muito cuidado, com muito carinho, até a hora em que a gente está na maturidade, se preparando para ser despachado deste plano espiritual. Né? Mas, em compensação, a gente não tem isso hoje. E a gente não vê, não tem. Até o silêncio é ideológico, minha companheira Edneide. A omissão, principalmente, né? Aviso aqui que o tempo está acabando. Foi maravilhoso, quero agradecer demais. Muito bom estar aqui com você. E é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter gana sempre. E isso é você. Isso é você. Somos 105 milhões de mulheres neste país. Verdade. Nós somamos sonhos, somamos lutas, somamos garra, somamos raça, né? Meu grande abraço para todas as mulheres negras de luta e de raça da nossa cidade, do nosso estado, todas que estão nos assistindo nesse momento. E também, gente, eu queria aqui deixar a minha solidariedade a todas as famílias que perderam um amor da sua vida, né? Para o Covid. Hoje mesmo eu perdi um grande amigo, né? E todos os dias tem sido assim, né, Joana? E a gente não tem sequer... A gente é meio que... O povo está dizendo assim, ó, deixa para chorar depois, né? Então a gente não está podendo sequer viver esse luto. O luto das nossas... Então eu queria aqui deixar minha solidariedade mesmo, meu respeito, meu carinho, sabe? Por todas essas pessoas que perderam um ente querido. E queria também dizer que a minha meu compromisso é de lutar. Enquanto tiver vida, enquanto respirar, eu quero lutar. Viver lutando. Foi adorável estar contigo, Joaninha. Ai, que graça. Muito obrigada. Até qualquer hora e vamos sigamos em frente, na luta sempre. Com certeza. Muito obrigada por hoje. Beijo no coração. Gratidão. Beijo, beijo. Pô, ainda tinha 20 minutos, né?